E aí pessoal, tudo certo com vocês? Estou gravando esse vídeo para falar sobre o curso de eletricista instalador residencial, né? Para a turma que está fazendo esse curso. Eu vou tentar começar a fazer vídeos mais práticos, mais relacionados com a área mesmo de instalações. Mas é fundamental que vocês tenham estudado sobre lei de Ohm. Afinal de contas, a gente está fazendo um curso de eletricidade e o principal conceito que a gente precisa saber está relacionado com lei de Ohm. A gente precisa saber essa relação que existe entre tensão, corrente, resistência e potência elétrica. Essas são as quatro grandezas fundamentais para quem está trabalhando com eletricidade. Eu já tenho esses vídeos aí no meu canal, vocês podem visualizar novamente. Para quem já viu e ainda tem dúvida, ou pode indicar para um amigo que ele queira estudar sobre esse assunto. Se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo do vídeo, que provavelmente esse vídeo vai estar no YouTube, ou pode mandar mensagem ali no grupo de WhatsApp. Tá certo? É porque, se tu fosse da área de mecânica, não te interessaria a lei de Ohm. Se tu fosse da área de saúde, também não te interessaria sobre a lei de Ohm. Mas como a gente está na área de eletricidade, é fundamental que saibamos trabalhar com esses conceitos, certo? Então aqui, ó, do ponto de vista prático de instalações elétricas, eu estou hoje gravando vídeo num local bem diferente que eu estou acostumado. Então estou me ajeitando aqui, espero que não fique tremido depois a imagem. Então veja bem, quando a gente vai falar de uma instalação elétrica residencial, tem alguns conceitos que a gente precisa ter na cabeça. A gente precisa saber um pouco sobre leitura de projetos elétricos, porque afinal de contas, se a edificação tem projeto elétrico, vai vir esse projeto elétrico a, até o eletricista tem que ter noção da onde ficam os pontos. Acontece muitas vezes na prática que, não sei por que razão, algumas edificações não têm projeto elétrico, o cliente que indica lá pro eletricista onde vai ficar o ponto, o cara vai lá, marca com giz, marca com o próprio pedacinho de tijolo, enfim. Só que o correto é ter projeto elétrico independente do tamanho da residência. Toda obra ela tem que ter um responsável técnico. Eletricidade não é diferente. Então a gente precisa, do ponto de vista mais correto, a gente precisa ter noção de leitura de projeto elétrico. Tá certo? Então eu vou falar um pouco sobre leitura e interpretação, principalmente a leitura e interpretação do projeto, quando ele diz respeito a esses. Eu coloquei aqui não todos, mas os principais equipamentos que a gente vai ter numa instalação elétrica. Então, nem sempre vem com desenhos assim, né, do próprio produto, às vezes vem em formato de símbolos desenhado no papel. Então a gente precisa fazer associação daquela figurinha no papel com o equipamento elétrico físico, né? Então aí depois nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês. O eletricista, o técnico, o engenheiro, não importa qual é o nível de escolaridade que o profissional tenha, é fundamental que saiba fazer orçamento de uma obra. E olha, é muito difícil fazer orçamento de obra. É muito difícil. Então, às vezes a gente tem que perder um tempo planejando como é que a gente vai cobrar. E mais, à medida que tu vai fazendo uma instalação elétrica, à medida que tu vai fazendo um serviço, tu vai adquirindo experiência. E essa experiência, ela te traz esse enriquecimento na hora de tu conseguir fazer um orçamento de uma obra, né, de uma instalação elétrica. Então, assim, ó, quanto cobrar, né? Isso é um detalhe que tu tem que pensar quando tu está estudando ainda. Quando tu está estudando, tu deve começar a fazer serviço na tua área, claro, sob supervisão de algum profissional já habilitado, mas tu já tem que se inserir nesse meio
e começar a tirar essas dúvidas. Não adianta estudar e deixar lá para o final do curso tu começar a trabalhar e aí não ter essa experiência. Eu falo isso por mim, tá? Já aconteceu isso comigo. Então eu sei que é muito normal acontecer com várias outras pessoas. Então é uma experiência minha e que eu estou passando para vocês. Então, o orçamento de obra é um ponto-chave da instalação elétrica. Quando tu vai fazer uma instalação elétrica, é importante que tu entenda de toda a infraestrutura elétrica. Circuitos, dispositivos de proteção, quadros, equipamentos. Tem essa noção, essa visão geral assim do que é uma instalação elétrica, né? Claro, quando tu tem um projeto, isso fica mais fácil para te ter noção de toda a infraestrutura elétrica. Porque a infraestrutura elétrica sozinha é muito difícil de acontecer. Geralmente tem o hidrossanitário junto, tem o estrutural junto, tem vários outros fatores que alteram na hora de fazer uma instalação elétrica. O profissional precisa pensar nos IPIs. A gente não pode ir para uma obra de instalação elétrica de sandália havaiana, de bermuda. A gente tem que se vestir adequadamente, não interessa qual é o tipo, o tamanho dessa instalação elétrica, tu tem que ir com os IPIs adequados. Então, toda essa questão de saber quais são os IPIs que tu precisa para fazer uma instalação, toda essa noção, ela precisa ser colocada na ponta do papel, porque isso envolve custos não, né? Investimentos, melhor dizendo. Porque roupa, sapatão, óculos, capacete, protetor auricular, enfim, luva, eu não vou citar todos aqui, tudo isso ele tem que ser cotado de alguma forma, porque tu vai trabalhar e tu vai reinvestir nesses equipamentos. Tu não pode trabalhar de qualquer jeito, assim como tu fica em casa. Afinal de contas, é a tua profissão, tu tem que estar saudável hoje na obra, amanhã tu tem que estar saudável, semana que vem, no próximo mês, no próximo ano, tu tem que manter uma vida laboral, ou seja, manter aquele teu ambiente de trabalho saudável. Afinal de contas, a gente passa muito tempo numa obra, né, numa instalação, no trabalho. Então a gente tem que pensar nisso daí. Então, eu vou falar sobre IPIs também, para a gente fazer uma lista, para a gente fazer cotação, para vocês fazerem cotação, para saber quanto tu tem que ter de dinheiro para comprar esses equipamentos e começar a trabalhar, né? Tem equipamentos que são fundamentais, tu não pode começar a trabalhar em eletricidade sem ter esses equipamentos, né? Já falei, a sandália havaiana, não dá. Bermuda, não dá, tu tem que trabalhar de maneira adequada. Depois eu vou falar sobre instalações, aí quando eu falo instalações, é a instalação dos dispositivos que a gente tem, seja sensores, interruptores e tomadas, né? Iluminação. Então eu vou falar como é que se instala cada um desses equipamentos. Eu vou falar como é que se instala os disjuntores, os DPS, eles. Vou falar de forma prática e também vou pontuar alguns pontos super importantes do ponto de vista de proteção. Vou falar do quadro. Então, quando tens uma instalação, né, organizada, fica uma maravilha. Fica uma maravilha. É bom porque às vezes é tu que faz a instalação e se tu ganha aquele cliente, tu vai fazer manutenção. Vai fazer manutenção porque se eu fiz direito? Não. Existe a manutenção da instalação elétrica por melhor que ela tenha sido realizada, instalada. Manutenção em eletricidade é fundamental. Tá? Vou falar daí também de outro ponto. Isso aqui é um curso completo, né? Tu vai ter isso tudo no curso. De lista de material. Se tu vai fazer instalação elétrica sem conhecer os materiais, sem ter noção de preço, é bem difícil de se trabalhar. Tu precisa ter noção de lista de material, tu precisa ter noção dos materiais que vão compor essa tua infraestrutura elétrica.
Então, tu precisa conhecer da infraestrutura elétrica para te depois fazer uma lista de material. Então, essa é uma visão geral do curso. E a partir desses, deixa eu ver, 6 pontos, a gente vai começar depois a abrir abre cada um desses 6 tópicos num guarda-chuva, e aí eu vou comentar um monte de coisa dentro de cada tópico. Vou começar com noções de projeto elétrico, porque é o básico, né? Começar por noção de projeto elétrico para a gente começar a falar a mesma língua, e depois a gente vai para a infraestrutura e as instalações, né? E aí depois que a gente vai para instalações, né, ver como é que elas são na teoria, a gente consegue fazer uma lista de material. Com base na lista de material, a gente já consegue ter uma noção do preço global da obra, só relacionando a lista de material, e depois tu consegue ter noção de quanto tu ainda consegue cobrar pelo teu serviço, né? Eu digo assim porque eu fico pensando, né? Pô, se tu vai gastar 100 mil reais com equipamento, com, com os materiais, provavelmente teu preço não vai ser 500 reais, né? A diferença entre teu preço de mão de obra e a lista de material, ela, de certa forma, ela está relacionada, né? Então, é isso que a gente tem que ter noção. E óbvio, quando a gente for para a parte prática, eu vou falar de IPI. A gente vai ter aqui valores nos IPIs, vamos ter valores na lista de material e vamos ter valores no teu orçamento de obra. Então, eu vou falar de tudo isso, tentar fazer um pacote para vocês, bom, agora eu vou pegar todo esse conhecimento e vou sem medo para a prática e fazer uma instalação elétrica. Esse que é o objetivo das minhas aulas daqui para frente, tá certo? Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. Tá, 12 minutos. Eu vou fechar por aqui e depois eu vou falar sobre esses principais materiais, ok? Até mais, não esqueça de dar um like se gostou do vídeo, se inscrever no canal, isso vai me ajudar bastante e consequentemente vai ajudar vocês, né? É uma troca, é uma motivação para fazer vídeos, pensar em conteúdos para passar para vocês. Beleza? Um abraço.